Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos então com a leitura do livro Mulheres com Espadas, da Alyssa Bevere, da editora Chara. Hoje estamos no áudio 22. Recentemente, John e eu descobrimos o poder do silêncio. Como todo mundo, nós não estamos imunes à fofoca. As pessoas falam, às vezes de maneira maliciosa. Outras, elas só estão tentando resolver uma questão. Foi o que aconteceu quando fomos repetidamente questionados sobre um problema não resolvido que nos envolvia. O tópico surgiu na companhia de amigos e estranhos. A princípio, ficamos em silêncio. Depois fomos cautelosos e até criteriosos com nossas palavras. Mas à medida que a frequência e a intensidade da fofoca aumentaram, pareceu errado sermos cuidadosos com nossas palavras quando outros estavam sendo tão descuidados com as deles. Por que não contar nosso lado da história? Certo dia aconteceu outro incidente. Em minha opinião, o mais injusto até agora. Senti que um limite foi ultrapassado e decidi imediatamente falar sobre o assunto abertamente. Posso ser honesta? A princípio, falar abertamente pareceu bom. Que alívio finalmente falar o que estava em minha mente. Outras pessoas até sentiram aliviadas por ouvirem o nosso lado da história. Acredite, a sensação de alívio durou pouco, já que de alguém muito cuidadosa com suas palavras, passei rapidamente a ser alguém completamente imprudente. Era como se uma represa tivesse sido aberta e eu estivesse lutando para conseguir controlar a força da água. A questão foi se espalhando por correntezas e riachos que eu nunca intencionei que alcançassem. Agora outras pessoas estavam nadando com dificuldade no pântano que eu havia criado e perdendo os sapatos em meio à lama que criei. Quanto maior a confusão, mais eu queria culpar a outra parte por dar início à onda da lama. Não demorou muito para eu entender que estava com lama até os joelhos. John e eu, ambos falamos muito e estávamos rodeados de águas barrentas. Chegamos a essa conclusão enquanto cada um estava em um estado diferente do país. Ligamos um para o outro e oramos juntos ao telefone. Arrependidos, nós nos desculpamos e confessamos os nossos pecados. O máximo que podíamos, mas a partir daquele momento, passou a ser a nossa palavra favorita. A espada do silêncio de Davi. Se ainda houvesse alguma dúvida de que tomamos a decisão certa, no dia seguinte, no culto de domingo, a dúvida foi sanada. Naquele dia, recebemos um pregador convidado de quem nunca ouvi falar. Ele começou a compartilhar alguns ensinamentos brilhantes sobre Davi e Saul, como falaram calúnias acerca de Davi para Saul, como propósito, com o próprio Saul o difamou e como depois Davi foi perseguido e perdoado por Saul para ser novamente difamado e depois perseguido por Saul de caverna em caverna, esconderijo em esconderijo. Davi provou a sua inocência e lealdade e ainda assim foi novamente difamado e ridicularizado. Conheço bem a história e senti como se vivesse esse cenário repetidamente. O pregador convidado não parou por aí. Ele continuou explicando como Davi quase se tornou aquilo de que estava fugindo. Cansado de toda a altercação, Davi achava que encontraria um refúgio ao proteger os homens e as ovelhas de Nabal. Davi enviou alguns dos seus jovens homens para perguntar se eles poderiam fazer parte do festival de tosquiadela do carneiro. A essa altura, não podemos questionar o desejo de Davi de se sentir incluído. Mas o pedido não foi bem recebido. Eles não apenas foram banidos da celebração, como também o caráter de Davi foi questionado. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. 1 Samuel 25:10. Como você se sentiria? Davi foi desonrado na frente dos seus homens e sua identidade e filiação foram desprezadas pela acusação de que ele era um fugitivo presunçoso. E quando Davi ouviu isso, ele se enfureceu e sua reação foi um pouco exagerada. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e Davi também a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. 1 Samuel 25:13. Davi tinha chegado ao limite. Ele estava cansado da acusação de ser um servo rebelde enquanto servia fielmente a Deus. Ele não fugiu. Ele foi forçado a se afastar. Nabal estava prestes a trazer à tona a ira causada por anos de frustração. Davi estava tão desencorajado que até questionou as recompensas de Deus.
Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quando lhe pertence. Ele me pagou o mal pelo bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, e se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino entre os seus. 1 Samuel 25, 21. Davi passou de um pastor de ovelhas zeloso para um líder que queria matar todos que estavam difamando. O que é fácil de acontecer quando você se esquece de que a recompensa vem de Deus e não do homem. Como Davi era um líder, todos os seus homens fizeram o mesmo e se colocaram ao lado do chefe ofendido. Sem hesitação ou questionamento, eles montaram em cavalos com suas espadas ao lado. O que me traz ainda a outro ponto: simplesmente porque todos seguem a sua liderança, não significa que você esteja certo. As pessoas seguem líderes e, mesmo sendo Davi um grande líder, naquele momento ele precisava de sabedoria, porque estava saindo de uma fase muito difícil. Como Davi chegou a tal ponto? É possível que Deus tenha permitido que as palavras de um homem tolo tenham comprometido a sua visão. Por alguma razão, esse insulto certamente quase o derrubou. Após tantos anos confiando em Deus, Davi estava prestes a resolver as coisas com as próprias mãos. Se você não tomar cuidado, ouvir o que as outras pessoas dizem sobre você pode fazê-la se esquecer de quem você realmente é. Não importa quantas vezes Davi provou a sua inocência a Saul, isso nunca o colocaria no trono. Não era Saul quem lhe daria o trono. O reino havia sido arrancado de suas mãos. Deus estava preparando Davi, ao refiná-lo através da rejeição, o mesmo teste em que Saul falhou. Todos nós sofremos críticas e calúnias. Eu não conheço nenhuma esfera da vida que escape da opinião dos outros. O segredo é escolher permitir que essas críticas nos refinem e não nos definam. Davi não foi ungido por Samuel para matar Saul e Nabal. Ele foi ungido para governar Israel. Ele estava prestes a ter a promessa de Deus cumprida em sua vida e quase a perdeu, tudo porque o imprudente Nabal o distraiu. Aqui está um aviso para você. Pessoas imprudentes aparecerão para desviá-la do caminho quando você estiver prestes a chegar aonde Deus deseja que você esteja. O que os imprudentes dizem? Eles questionam a existência e a presença de Deus. Eles dizem coisas como: Deus não está a seu favor, ou ser fiel não vai lhe trazer nada de bom, e Deus não está trabalhando em seu favor. Assassinar os homens que ele ajudara seria uma resposta horrível à pergunta de Nabal: quem é Davi? E para quantos festivais de tosquiadela de carneiros você acha que Davi e seus homens seriam convidados após esse tipo de ataque? Acho que nenhum. Davi teria permitido que o comentário imprudente de Nabal o definisse. Graças a Deus por Abigail, uma mulher corajosa com a espada da sabedoria ao seu lado. Ela se prostrou diante de Davi, honrando assim tudo o que o seu marido havia desonrado. Então ela intencionalmente lembrou a Davi quem ele era. O Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada como um feixe dos que vivem com o Senhor. Teu Deus, porém, a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. 1 Samuel 25, 28. Existem alguns ensinamentos chaves para todos nós aqui. Primeiro, apenas Deus estabelece casas. Segundo, quando vivemos sob a direção do Espírito de Deus, Ele nos protege. 3. Deus sabe como acertar as contas com os nossos inimigos. 4. Nunca devemos usar a nossa posição com Deus para nos proteger. 5. Não devemos fazer justiça ou lidar com questões pertinentes à salvação com as próprias mãos. Essas duas coisas pertencem ao nosso Deus. Felizmente, Davi foi persuadido pelas palavras de Abigail e ele se lembrou das mãos e das promessas de Deus sobre a sua vida. Pouco tempo depois, a viúva Abigail se tornou a noiva de Davi e o servo rejeitado se tornou rei. É no silêncio que grandes coisas se combinam, que após um longo tempo elas se emergem, plenamente formadas e majestosas, trazidas à luz do dia da vida que irão mais tarde governar. Thomas. Um novo tipo de arma. Amadas mães, irmãs, filhas e amigas, há grandes chances de alguém já tê-las insultado. Você talvez tenha sido vítima de acusações e insinuações. Há coisas para as quais você nunca é convidada?
Por favor, acredite em mim, eu entendo. Mas você está realmente disposta a permitir que um insulto ou engano descaminhe ou sabote seu propósito? Você deseja atacar, mas a espada que você agora segura, que pensou ser ungida, é na verdade chamada de vingança e não é para você usá-la. Guarde a sua espada, abaixe-a. Você está chateada porque está caminhando junto com alguém que tem sido difamada e desonrada? Pare imediatamente, lembre-a das promessas de Deus e diga a ela para permanecer tranquila e manter os olhos em Deus, nossa retaguarda. Minha amiga, Deus irá estabelecer a sua casa e cuidar de você enquanto você avança. Não é seu papel decidir o que acontecerá com aqueles que você acredita serem seus inimigos. Deus tem tudo em ordem. Descanse no conhecimento de que apenas Ele é justo para julgar. É hora de abandonarmos qualquer tentativa de protegermos a nós mesmas. Nunca Deus luta por nós enquanto lutamos em favor de outros. Pegue um tipo diferente de arma, uma arma chamada silêncio. Essa espada fica na bainha. É a mesma espada que Jesus guardou com tanta maestria. É a espada que Ele se recusou a desembainhar, através do silêncio. Ele salvou a nossa vida entregando a dele. Imagine como foi permanecer quieto, sabendo que o poder do céu estava disponível com o suar da sua voz e ao alcance da sua mão. Imagine ficar em silêncio enquanto os insignificantes governadores da terra ridicularizavam seu Criador. Imagine ser falsamente acusado quando ele era a personificação da justiça. Jesus não estava em silêncio por não ter uma resposta. Jesus ficou em silêncio porque ele era a própria resposta. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Mateus 26:62. Nenhuma palavra ou sussurro, nenhuma visão altiva, aceno de cabeça ou virada de olhos, apenas silêncio. Como um cordeiro. Não porque Jesus não tinha nada a dizer, mas porque ele escolheu dizer nada. Da mesma maneira, existem vezes das quais sentimos ter muito a dizer. Temos sido falsamente acusadas, mal interpretadas e até levadas diante de outros que não estão realmente procurando a verdade. Guarde a sua opinião para você e veja a resposta de Deus. A pessoa que é presa é avisada que tem o direito de ficar calada para se proteger e não se incriminar sem receber aconselhamento jurídico. Às vezes, todas nós precisamos ser lembradas de que permanecer em silêncio é o nosso direito. A não violência é uma arma poderosa e justa que corta sem ferir e enobrece o homem que a utiliza. É uma espada que cura. Martin Luther King. Se Jesus, o Filho de Deus, o único inocente, exerceu seu direito de permanecer em silêncio quando se recusou a se defender diante da morte, certamente podemos fazer o mesmo diante da vida. Jesus silenciosamente avançou e tomou o lugar na batalha por nós. Mesmo sendo inocente, nossa culpa foi derramada sobre Jesus como um manto. Ele não estava disposto a tirá-lo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:6. O mundo virou as costas para aquele que abriu o caminho. Na verdade, Jesus falou mais alto em seu silêncio. Não havia necessidade de palavras terrenas ganharem voz quando a palavra celestial estava diante deles em silêncio, enquanto traziam condenação sobre si mesmos, para que através dele todos fossem salvos. Qual batalha precisa ser vencida através do seu silêncio? Para avaliar essa questão, olhe para as áreas da vida das quais você encontra dificuldade de permanecer em silêncio. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Você está pronta para permanecer em silêncio e observar? Confiar em Deus diante de ameaças, insultos e insinuações é um processo constante, contínuo e, em alguns períodos, até mesmo diário. Minhas irmãs, podemos fazer isso porque Ele já foi adiante de nós e abriu o caminho. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus e escolho este dia para deixar de lado meu direito de falar e exercer meu direito de ficar em silêncio. Santo Espírito, dá-me sabedoria para saber quando ficar em silêncio e quando falar. Enquanto aquieto meu coração diante do Senhor, fala comigo.
Coloca uma guarda sobre a minha boca para que eu não peque contra o Senhor. Perdoa-me pelas vezes que fui atrás de rumores. Eu me submeto à tua sabedoria e conduzirei a minha alma pelo conselho da tua palavra. Eu não permitirei mais que os outros falam sobre mim me defina. O Senhor deu a vida para me defender e apenas o Senhor é a verdade e justiça. Perdoa-me pelas vezes que segui meu próprio conselho e propositalmente falei o que pensava. Entre em todas as batalhas que agora ameaçam me devastar. Irei parar de atirar as chamas do conflito humano. Eu confiarei no Senhor quando os ataques do inimigo ameaçarem me devastar. Manterei meu silêncio na certeza de que o Senhor já venceu essa batalha. Em nome de Jesus. Amém.